A psicanálise é um mergulho no inconsciente. A psicanálise é autoconhecimento. É o verdadeiro encontro consigo mesmo. E a partir disso, aprender a lidar com os sentimentos. Ser psicanalista, para mim, não é apenas uma profissão, mas é um dom de Deus. Olá, pessoal! Deus abençoe a todos vocês que estão aí comigo mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, psicanalista, e hoje nós vamos falar sobre relacionamento entre pais e filhos adolescentes. A minha pergunta para você é: tem adolescente aí nessa casa? Tem, porque aqui tem. Tem um de 14 e uma de 11 que está entrando na adolescência. E a gente sabe, tem a minha colinha aqui, né? Como sempre, eu faço a minha cola. Como a gente sabe, a adolescência é uma fase de muitas transformações hormonais e automaticamente, consequentemente, transformações emocionais também. E assim, é uma fase que os pais às vezes ficam perdidos. Eu vi essa semana uma adolescente brigando com a mãe, falando que a mãe não entendia aquela coisa toda. E a mãe também naquele furor da briga, a mãe olhou para ela e falou assim: eu também nunca fui mãe de adolescente. Eu também estou aprendendo. E a filha levou aquele baque, né? Porque a intenção, né, na imaginação dos filhos, os pais sabem tudo, não se perdem nunca. Mas a verdade, nós sabemos que quando a gente tem um adolescente dentro de casa, as coisas são mais difíceis, né? Porque a gente está aprendendo, assim como eles estão aprendendo a largar a infância, nós estamos aprendendo a ser pais de adolescentes. Então, o que eu vou falar aqui hoje, assim, na verdade, o tema da adolescência é um tema muito extenso. Não dá pra gente falar tudo num vídeo só. Mas as dicas que eu vou estar passando aqui hoje, eu tenho certeza que vai servir e vai ser muito bom para você, a partir de hoje, colocar em prática algumas coisinhas que a gente vai falar que eu vivo. Eu sou mãe de adolescente e eu sei o tamanho do desafio que é criar a adolescente. Então, assim, a adolescência, na verdade, ela começa em torno ali de 11, 12 anos, mais ou menos. A minha pergunta para você é a seguinte: com quantos anos você acha que a adolescência termina? Hein? Eu tenho uma surpresa para você. A adolescência, ela termina aos 25 anos. Sim, por muito tempo as pessoas acharam que até os 18 era adolescente, aquela coisa toda. Não, até os 25. Estudos comprovam, a neurociência afirma que a maturação do cérebro é aos 25 anos. Então a adolescência, ela dura aí nesse tempo todo, em torno de 11, 12 anos mais ou menos, até os 25 anos de idade, que é onde tem a maturação do psiquismo. E nessa fase a gente precisa ter, na verdade, assim, um equilíbrio. Nós, pais, precisamos ter um equilíbrio diante desse adolescente que está aí esperando alguma coisa da gente, né? Porque às vezes parece que a adolescência, quando a gente tem um filho adolescente, parece que de vez em quando a gente sente as nossas forças sendo sugadas, né? É uma fase de muito questionamento, é uma fase de muitas transformações, é uma fase que eles começam a olhar a casa do amigo e começam a ver que lá pode algumas coisas que dentro de casa você, eu, os pais não deixamos. E ele começa a questionar por que lá pode e por que na minha casa não pode. E aí fica aquela tensão, aquela briga, aquela guerra, aquelas, né? Parece a Terceira Guerra Mundial. Então cabe a nós pais nos prepararmos um pouquinho para conseguirmos dar uma saúde emocional para os nossos filhos. Porque é uma fase assim, ou você ganha o seu filho ou você perde de vez, né? Então esse mundo que a gente está vivendo é um mundo muito perigoso, então a gente precisa ganhar os nossos filhos. Então eu separei algumas coisas aqui, alguns comportamentos que eu atendo muitos adolescentes, e esses questionamentos, esses comportamentos que eu selecionei para a gente falar aqui hoje, são comportamentos que os pais me procuram e me perguntam: é normal? Não é normal? Como que eu vou agir nessa situação? Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra gente, tá bom? Na verdade, na adolescência, os pais querem que os filhos demonstrem o amor que eles demonstravam quando eles eram uma criança, quando eles estavam ainda na fase da infância. Porque até 11, 12 anos, os filhos são muito apegados, né? Tá ali mais juntinho dos pais.
E na adolescência acontece um certo distanciamento. E muitos pais não entendem, querem que os filhos continuem demonstrando aquele amor de quando eles eram menores. E isso não vai acontecer. Quando eles chegam nessa fase da adolescência, acontece esse distanciamento. Não é que o seu filho não te ame mais. Porque tem pais que falam, nossa, mas parece outra criança, não é aquela criança que eu criei, é aquela criança que você criou. Só que esse distanciamento na fase da adolescência é necessário. Por quê? Porque eles entendem nessa fase que ele não é o pai, ele não é a mãe. Então quem é? Quem é esse ser humano? É uma fase que ele precisa encontrar a sua própria identidade. Ele precisa entender quem é ele, entendeu? Então essa fase, ela é considerada, esse distanciamento nessa fase é considerada normal. Por isso que a gente chama a adolescência de segundo parto. O primeiro parto sai da barriga para a família. O segundo parto sai da barriga da família para a sociedade, né? E dói, todo parto dói. Então muitos pais se encontram aí meio perdidos nessa fase. Não precisa se desesperar. Esse distanciamento é considerado normal para que o seu filho, para que esse adolescente encontre a sua própria identidade, tá bom? Qual é o segredo para a gente conseguir ter aí meu computador travou aqui e voltou. Para a gente conseguir ter um equilíbrio dentro dessa casa, com esse adolescente, diante de tantos desafios, diante de tantas coisas novas da fase, precisamos de pais equilibrados. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Quando eu recebo um adolescente para consulta, para análise, é muito interessante, porque o pai, ele chega, o pai, a mãe, a família, ela chega com o adolescente e faz assim, ó, toma, faz alguma coisa. É assim. É como se jogasse na mão do terapeuta e esperasse um milagre. Quando, na verdade, esse adolescente, ele tem vários sintomas de problemas dentro de casa. Então a gente vai atender o adolescente que está cheio de sintoma, está lá com angústia, está com depressão, está com pânico, um monte de coisa. Mas na verdade, quando você começa a análise, quando o inconsciente, né, desse adolescente começa a aparecer na análise, porque a psicanálise, o objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente, a gente vê que o problema é a família, são os pais. Então o que a gente precisa nessa fase? Pais equilibrados. Por quê? Porque nós adultos já sabemos lidar com as nossas emoções. O adolescente não. O adolescente, ele ainda está sabendo lidar com essas novas emoções. Nós podemos até conseguir, assim, a gente consegue controlar a raiva. O adolescente, ele ainda não consegue, ele ainda não tem esse autocontrole das suas emoções. Então cabe a nós pais termos um pouquinho mais de equilíbrio emocional para a gente conseguir lidar com os nossos filhos nessa fase. Porque na verdade, essa mudança de humor, porque adolescente tem mudança de humor, viu? Se seu filho uma hora tá rindo, brincando com você e de repente ele tá emburrado, tá agressivo, é normal, tá bom? É normal da idade, porque na verdade isso só demonstra a insegurança da fase, isso só demonstra a ansiedade que ele tá tendo por esse novo mundo, né? O mundo nessa fase de adolescência, ele ainda não consegue. Por isso que nessa fase, toda fase, né? O diálogo é essencial. Mas a fase da adolescência é uma fase que requer muito dos pais. Diálogo é essencial. A gente vai falar um pouquinho sobre o diálogo mais pra frente. Uma mãe chegou pra mim e falou assim: ficar trancado no quarto é normal? O que você acha? Seu filho fica muito trancado no quarto? Eu tenho uma notícia pra te dar. É anormal, tá? Mas a gente tem que ter um cuidado com isso. Por quê? Porque o quarto se torna um lugar de refúgio. O quarto para o adolescente se torna um lugar de proteção. Porque o adolescente, ele ainda não tem uma voz de comando dentro da casa. Quem tem voz de comando dentro da casa é pai e mãe. Então o quarto se torna um lugar de refúgio. Porque o adolescente, ele sente tristeza. O adolescente, ele sente frustração. Então, para onde ele vai? Ainda nessa procura da sua própria identidade, nessa procura de entender o que ele sente? É para o quarto. Então, quando o adolescente chega nessa fase, os pais ficam desesperados. Vive no quarto, o tempo todo no quarto. Não sai, é normal ele querer estar mais dentro do quarto dele. E é bom que você deixe o seu filho por um tempo ali, pensando, analisando ele mesmo. Porém,
nós temos que ter um cuidado muito grande para esse adolescente não se isolar. Eu quero que vocês entendam que tudo precisa de um equilíbrio, tá? Então ele precisa de um tempo no quarto, ele precisa, mas ele também precisa sair desse quarto. Então os pais têm que ter o tato, têm que ter a sensibilidade de entender o tempo que esse adolescente precisa estar lá e o tempo que é hora de, vamos sair um pouquinho desse quarto, vamos fazer outra coisa, vamos visitar alguém, vamos falar, vamos conversar, senta aqui na mesa, tá? Mas ficar trancado no quarto nessa fase é uma fuga, tá? Tem que ter cuidado, por quê? Porque nesse momento eles podem acessar lá nas redes sociais coisas impróprias. É nesse momento que surge o desejo das drogas lícitas e drogas ilícitas. Então essa questão que eu tô falando, é normal ficar no quarto? Mas com um certo limite. Porque aí a droga pode começar a chamar a atenção, ele pode começar a fazer uso de drogas, porque na adolescência eles procuram muitas fugas e é onde muitos adolescentes entram no mundo das drogas. Então é normal, porém tem que ter uma supervisão e também tem que ter um limite, tá bom? Formas de vestir, separei aqui pra gente falar sobre isso. É nessa fase que o adolescente ele precisa encontrar uma identidade própria, como eu tô falando aqui. Então existem diferentes formas de se vestir. E é nessa fase que o adolescente ele é um pouquinho do contra. Então ele quer se vestir diferente dos mais velhos. Na verdade, nessa fase, os jovens eles têm um código, parece que é um código de vestimenta, né? Para fazer parte de um grupo, para eles se sentirem eles mesmos. Então essa questão de querer se vestir diferente, para se diferenciar dos mais velhos, é algo só para dar sentido à sua própria identidade. Não significa que seu filho vai se vestir assim para sempre. É uma fase. Entendendo que você não é obrigado a permitir algo absurdamente contra a sua vontade. Porém, você precisa compreender que essa vontade de fazer alguma coisa diferente ainda é normal nessa fase, tá bom? Redes sociais. Gente, essa questão de redes sociais, pai, mãe, abram os olhos com questão de rede social. Saiu uma pesquisa que de 1 a cada 4 jovens são dependentes tecnológicos. Nessa mesma pesquisa diz que pessoas que usam as redes sociais por mais de 3 horas seguidas já é considerado um dependente tecnológico. Isso causa danos cerebrais, queima neurônios, não faz bem, tá? E o que a gente está vendo? Nós estamos vendo uma geração que está completamente alienada às redes sociais. É necessário estipular um tempo. Ainda que seu filho fique bravo, fique com raiva de você, entenda uma coisa. Seu filho sentir raiva de você em alguns momentos não significa que ele não te ama mais. Você é pai, você é mãe, ele te ama sim, mas ele precisa se expressar de alguma forma. Então ele vai se expressar com raiva, querendo responder, enfim. É necessário dar um limite para as redes sociais. Eu recebi uma adolescente de 11 anos, né, passando aí da fase da infância para a adolescência. É uma fase complicada, porque eles não são criança, mas eles também não são adultos. Então o que eles são? Por isso que dá esse conflito todo, esse emaranhado todo na mente deles. Por isso que a gente precisa aprender um pouquinho sobre essa fase. Os pais precisam aprender, sim. O conhecimento liberta, o conhecimento nos ajuda. A própria Bíblia diz que as pessoas erram porque falta conhecimento. Então o conhecimento ele é sempre bem-vindo. Então assim, eu recebi esse adolescente de 11 anos de idade. Ele entrou na sala, emburrado, entrou no consultório, cruzou os braços, não deu uma palavra comigo. E eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? E ali eu vi que ele não iria falar. E eu precisava que ele falasse. A análise é assim, né? A terapia psicanalítica, o terapeuta ele tá ali para ouvir o que você tem para falar, para ouvir a sua angústia. E aquele adolescente ele não falava nada. E aí com algumas perguntas eu fui instigando ele para ele falar. E ele estava completamente emburrado e fazia 24 horas que ele não falava com a mãe. Porque a mãe percebeu o excesso dele no celular e tirou o aparelho dele. E isso causou uma raiva, uma ira e um comportamento terrível naquela criança, naquele adolescente. E ali eu vi que aquela criança estava completamente dependente das redes sociais. Eu tive que mais tarde chamar a mãe, chamar o pai para a gente conversar, para a gente poder trabalhar essa questão nesse adolescente. O problema é que quando os pais percebem a dependência, já é tarde demais. E aí já precisa de uma intervenção, de um profissional. Então fique atento ao seu filho com essa questão de rede social, tá bom?
aqui, ó, o diálogo que eu falei. Adolescentes precisam ser ouvidos. A psicanálise trabalha com a associação livre da fala, das palavras. Isso é psicanálise. Eu sou apaixonada pela psicanálise, né? Adolescente precisa ser ouvido. O diálogo é muito importante. O problema é que os pais querem falar, impor, e quando o filho vai falar, não querem ouvir. Entenda uma coisa. Quando você para ouvir o seu filho, não significa que você está concordando com aquilo. Não significa que você vai aceitar aquilo. Não significa que você vai liberar algo que você não aceita. Mas você precisa ouvir. O diálogo traz a oportunidade do seu filho ouvir os teus valores, ouvir os teus princípios, ouvir o que você tem para dizer. O diálogo te dá a oportunidade de você entender um pouquinho o que se passa na cabeça do seu filho. Por mais que o adolescente ainda não saiba se expressar completamente, se expressar muito bem, assim, com as palavras exatas, mas o pouco que ele conseguir se expressar já vai ser o suficiente, porque a fala, ela alivia, a fala, ela te acalma. Então você pode até não liberar aquilo, não aceitar aquilo, porém só o fato do seu filho ter a liberdade de falar o que ele precisa, isso vai melhorar muito o relacionamento entre vocês, tá bom? Outra coisa aqui, cuidado com as palavras. O que é que você tem dito para o seu filho? O que é que você tem falado para o seu filho? Você precisa entender que tudo que você fala pesa muito sobre a vida do seu filho. Eu ouço pais dizendo, você é burro, você não presta. Olha que coisa forte, você não presta. Você sabe o que isso pode causar dentro do seu filho? Ele pode crescer com isso e na vida adulta achar que realmente ele não presta para nada. Eu atendi uma mulher de 37 anos. Ela era vendedora de cosméticos, mas o sonho dela era ser agrônoma. Preste bem atenção nessa história. E eu perguntei para ela por que ela não era agrônoma. E ela disse que ela nunca tinha nem tentado vestibular, porque ela jamais conseguiria passar no vestibular para agronomia. E eu vi que tinha uma crença limitante ali, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E quando a gente começou a conversar, ela disse que na adolescência dela, a mãe dela sempre chamou ela de burra. Tá vendo? Você é burra, fulano. Que não sei o que é burra. E o irmão entrou na onda. Porque os filhos, eles te copiam. Você é um exemplo, você é um espelho. Tudo que você fizer e falar, seus filhos vão fazer e falar também. E aí esse irmão dessa minha paciente, dizia, sua burra. E começou. Ela cresceu com isso. Ela internalizou, ela acreditou numa mentira, ela acreditou que ela era burra. Ela nunca nem tentou a faculdade. Foi um processo muito intenso, né, de desconstrução daquilo que ela acreditou ser a vida inteira, até que um dia ela teve coragem de voltar aos estudos, fazer vestibular, enfim. Você tem que entender que tudo que você fala para o seu filho, ele vai internalizar e vai levar para a vida inteira. E outra coisa, tem pessoas que olham, o filho tá chorando, ou o filho tá com muita raiva, ou ele tá meio agressivo, sei lá, tá com um comportamento inadequado. Aí você olha e fala assim, não é para tanto, né? Quantas vezes nós já falamos isso para os nossos filhos? Graças a Deus eu sempre tive muito cuidado com isso e não falei, graças a Deus. Mas a gente ouve muitos pais falando, não é para tanto. Sabe o que você está dizendo? O que você está fazendo? Você está menosprezando o sentimento do seu filho. Ainda que você ache que não é para tanto, não fale, não menospreze o sentimento dele. Ele precisa colocar o sentimento, a angústia dele para fora. Tá bom? Porque tudo que não é falado vira doença. Eu falei aqui da crença limitante. Crença limitante é tudo aquilo que você ouviu na infância e você acreditou que você é. E na verdade você não é. Tá? Crença limitante é tudo aquilo que você fala sobre o seu filho. Você fala pro seu filho, você fala, você não presta pra nada. Como eu falei aqui. Ou então você é um insignificante. Porque as palavras geram um sentimento de incapacidade, de inutilidade, de impotência. E aí ele acredita que ele é um inútil. Ele acredita nessa mentira. Então isso é uma crença limitante. É algo que você acredita que te limita. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Outra coisa. Aquele modelo de família autoritária não existe mais, né? Porém, a falta de autoridade dos pais está fazendo a família desandar. Use a autoridade que Deus te deu. Mãe e pai, use a autoridade que Deus te deu. Nós estamos vivendo num momento que todo mundo é amigo, aí todo mundo se iguala, né?
O pai vira pro filho, não, eu sou teu amigo, você se igualou com os amigos da rua. A mãe vira, não, eu sou tua amiga, minha filha, você se igualou com as amigas da rua. Entenda uma coisa, você não é amigo, você é pai. Pai é mais do que amigo. Mãe, você não é amiga, você é mãe. E mãe é muito mais do que amiga. Quando você se coloca no papel de amiga, você se iguala aos amigos dele lá fora. E aí esse filho começa a te olhar de igual para igual. E filho não pode olhar para os pais de igual para igual. Use a sua autoridade, corrija, coloque limites. Nós precisamos ter aí o equilíbrio. A própria Bíblia fala que o filho sem correção é a vergonha dos pais. E hoje em dia os pais têm pena de corrigir os filhos. Os pais estão tão inseguros porque acha que se corrigir vai se revoltar. Se corrigir, o seu filho não vai te amar mais. Para com isso. Você não pode fazer parte dessa geração frágil emocionalmente de alguns pais que nós estamos vendo por aí. Cumpra o seu papel de pai, você vai ser sempre pai, você vai ser sempre mãe, você vai ter o amor desse filho sim, tá bom? Perdão, pedir perdão, né? Tem pai que acha que pedir perdão é uma fragilidade, que pedir perdão é uma fraqueza. Quando eu tô falando de perdão, não quando você corrige, ele errou, você corrigiu e vai lá pedir perdão. Não. Se ele errou, tem que ser corrigido e acabou. Se o teu filho fez alguma coisa errada e você foi lá e corrigiu, ok, você tá certo. Quando eu falo de pais pedirem perdão para os filhos, é quando você sabe que você se excedeu. É quando você sabe que você falou uma coisa que você não deveria ter dito. É quando você sabe que você tomou uma atitude, que você teve um comportamento inadequado. Aí você pode ir lá pedir perdão para o seu filho. Quando você tem coragem de pedir perdão para o seu filho, mostra que você é uma pessoa segura. Você é um pai seguro. Você sabe que ao pedir perdão, você não está se diminuindo. Pelo contrário, você está fortalecendo o seu relacionamento com o seu filho. E você está ensinando para esse filho que quando ele errar, ele não precisa ficar sufocado com o sentimento de culpa. Ele pode ir até a pessoa e pedir perdão, porque isso não diminui as qualidades dele. Então, se precisar pedir perdão, peça perdão. Eu quero terminar esse vídeo com vocês, só aqui mostrando para vocês uma frase que eu acho incrível, da psiquiatra e psicanalista Helena Maciel de Castro, numa entrevista que ela deu para a revista Abril. Ela diz assim, nas famílias onde há amor, carinho, afeto, diálogo, intimidade, confiança, a fase da adolescência fica mais leve. O amor entre pais e filhos produz amor próprio e autoestima. Eu espero que esse vídeo tenha de alguma maneira te ajudado, tá bom? Eu quero agradecer você. Se os vídeos têm sido bênção para você, me ajude a fazer esse canal crescer. Envie esse vídeo, copie o link, envia para alguém. Vamos fazer esse canal crescer. O meu intuito com esse canal é ver a melhora espiritual e a melhora emocional das pessoas, porque nós podemos viver melhor do que nós vivemos sim. Que Deus abençoe, muito obrigado, se inscreva, ative o sininho aí de notificação e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A psicanálise é um mergulho no inconsciente. A psicanálise é autoconhecimento, é o verdadeiro encontro consigo mesmo e a partir disso aprender a lidar com os sentimentos. Ser psicanalista, para mim, não é apenas uma profissão, mas é um dom de Deus.